Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 121.600 dólares americanos, com uma alta de 2% ao longo das últimas 24 horas. Alta, que é bastante considerável, ainda mais se a gente levar em consideração que a gente já está em um momento de alta, mas que é pequeno se a gente comparar com algumas outras criptomoedas ali dentro do top 15, top 20 do market cap. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está nesse instante com 4.670 dólares americanos, com uma alta ao longo do último dia de 6%. Para vocês terem uma ideia, ao longo da última semana, o Ether está com uma alta superior a 30%. A Solana, no último dia, está com uma alta de 11,6% e uma alta acumulada ao longo da última semana de quase 21%. A Solana, inclusive, voltou a romper a marca dos 200 dólares americanos cada unidade. Na 11ª posição no market cap, agora 11º lugar, a gente tem a Chainlink, que está com uma alta acumulada também ao longo da última semana de 44% e uma alta ao longo do último dia de 2,45%. Então a gente vê que o momento está muito forte para o mercado cripto, especialmente para algumas altcoins em específico. Falando em algumas altcoins em específico, a gente precisa, claro, falar do Ether. O Ether, que nem eu falei, está quase ali na marca dos 4.700 dólares. Ele chegou a atingir 4.700 dólares na manhã desse dia 13 de agosto, ele chegou a atingir esse valor e está muito próximo da sua all-time high. Está a menos de 5% de distância do topo histórico do Ether, que foi no dia 16 de novembro de 2021, quando o Ether atingiu a marca de 4.891 dólares. Ou seja, parece que renovar a alta máxima histórica é apenas uma questão de tempo. E, inclusive, o Standard Chartered, que é um dos maiores bancos de UK, um dos maiores bancos do Reino Unido, criou um target, criou um preço-alvo para o Ether ainda em 2025 de 7.500 dólares, ou seja, uma previsão extremamente otimista, extremamente positiva para o ETH. E nesse reporte que eles divulgaram essa previsão, eles falam que alguns dos fatores que levam a essa escalada de preço do ETH são, sem sombra de dúvida, o aumento da demanda pelo ETF de Ether Spot, o aumento de compras de Ether por empresas de tesouraria, ou seja, empresas de tesouraria em ETH surgindo e comprando ETH como investimento de longo prazo, além também do crescimento de stablecoin, e aí o fato da rede do Ether, a rede Ethereum, continuar sendo a mais utilizada pelas stablecoins, e também upgrades na blockchain, na network do Ethereum de uma forma geral. E esses são alguns dos fatores que levam o banco a acreditar que o Ether possa atingir a marca de 7.500 dólares ainda esse ano. Que nem eu falei, parece ser questão de tempo realmente para conseguir renovar a all-time high, algo que há pouco tempo atrás parecia impensável. Para vocês terem uma ideia, no último ano o Ether valorizou 76%, ao longo do último mês 53% e ao longo da última semana, dos últimos 7 dias, cerca de 30%. Uma valorização muito expressiva. E que nem eu falei, um dos grandes causadores da alta do mercado cripto de uma forma geral é, na minha opinião, os ETFs. ETFs de criptomoedas spot do mercado americano atraem muito dinheiro, acabam trazendo muito capital novo para o mercado cripto. O ETF de Bitcoin Spot, por exemplo, no dia de ontem, teve mais um dia de inflow. Foi um inflow de 576 unidades de Bitcoin. Você pode falar que é pequeno se comparado com outros dias de inflow, que a gente teve dias realmente muito mais fortes do que esse. Só que a gente sempre precisa colocar na balança a quantidade de novos BTC que são produzidos diariamente. E são minerados diariamente 450 novos Bitcoin. Então, se apenas os ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano compraram 576, a gente vê que todos esses Bitcoins que entram em circulação são rapidamente retirados por algum tipo de produto, por algum tipo de compra. E isso é aquela receita clássica de valorização. Uma demanda cada vez maior, com uma oferta cada vez mais reduzida. Só os ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano possuem, nesse momento, eles têm sob gestão 1.296.383 BTC. Isso quando você vai ler report, algum relatório de ETF, você vê escrito AUM, é justamente isso, é Assets Under Management, ativos sob gestão.
E nesse momento é justamente essa quantidade superior a 1.200.000, quase 1.300.000. Marca que já foi atingida há 2 semanas atrás e que acabou caindo quando teve um momento, uma pressão de venda, mas parece ser questão de tempo para voltar para a barreira dos 1.300.000. Já o ETF de Ether Spot, a gente teve o 6º dia consecutivo de inflow, 6º dia consecutivo de entrada e uma entrada bastante forte, bastante relevante. No dia de ontem, a gente teve um inflow de 124.108 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 523 milhões, 524 milhões. Se a gente somar os últimos 3 dias úteis, os últimos 3 business days, que é o dia 12, o dia 11 e o dia 8, dá um inflow de aproximadamente 2 bilhões de dólares. E isso a gente está falando apenas dos ETFs de Ether Spot. A gente precisa levar em consideração que a gente está tendo diariamente novas empresas comprando ETH. Diariamente, novas empresas estão adquirindo Ether para colocar em sua tesouraria. A Bitmain, por exemplo, que é a maior detentora corporativa de Ether, que nesse momento tem mais de 1,2 milhão de unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 5,4 bilhões, anunciou que planeja fazer uma captação de 24,5 bilhões de dólares para comprar mais Ether, para comprar mais ETH. Então, assim como a gente viu o movimento da Strategy surgindo, fazendo tesouraria de BTC, que começou há 5 anos atrás e hoje em dia é a maior detentora corporativa por muito, a gente está vendo a Bitmain se distanciando também do 2º lugar. A SharpLink Game, empresa de apostas esportivas, tem bastante Ether também, é verdade, tem cerca de 600 mil unidades de ETH, mas já está com 50% do total de Ether da Bitmain. Então a gente vê que a Bitmain está criando muita distância e eles planejam aumentar ainda mais. E todas essas conjunturas são adicionadas em um caldeirão e esse caldeirão está levando uma valorização do ETH e, na minha opinião, vai levar uma valorização também de todo o ecossistema do Ether e de todo o ecossistema de smart coins, que são moedas baseadas em smart contract. Então, talvez a gente esteja vendo aí novamente um momento de alta de smart coins, de moedas baseadas em smart contracts, assim como a gente teve lá em 2021. A Solana com uma alta expressiva é um indício disso. A Cardano com uma alta de 10% também, quase 10% nas últimas 24 horas, é um indício disso. A Tron também conseguindo se valorizar 2,5% ao longo das últimas 24 horas, também é um fator. Então a gente vê que realmente todo o ecossistema está sendo beneficiado. Inclusive, a antiga Matic, a Polygon, que é uma solução de camada 2 de Ether, também está conseguindo se valorizar. Ao longo da última semana, para vocês terem uma ideia, está com uma valorização de 13%. Ainda está muito distante da all-time high, está com 80% de distância ainda da all-time high. A Polygon foi uma das primeiras soluções de camada 2 para a rede do Ether e que, na minha opinião, perdeu o timing de diversas coisas, acabou perdendo o mercado, mas, de qualquer forma, tem conseguido uma valorização ao longo das últimas semanas. E, na minha opinião, muito disso graças a essa corrida que a gente está vendo pelo ETH. E isso é algo que não é só no mercado cripto. A gente vê o mercado financeiro tradicional olhando com cada vez mais carinho, olhando com cada vez mais atenção para as criptomoedas. E o indício disso são que as criptomoedas ocupam metade das 20 primeiras posições entre os ETFs lançados desde 2024. Se a gente parar para olhar os ETFs lançados de 2024 para cá, no mercado americano, a gente vai ver que nas 20 primeiras posições, 10 deles têm ligação com criptomoeda. Isso eu estou pensando, eu estou fazendo a conta por total inflow, ou seja, pela captação total. O primeiro colocado é o IBIT, que é o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock. O segundo colocado é o FBTC, que é um outro ETF da Fidelity. Na terceira posição, a gente tem o ETHA, que é o ETF de Ether Spot justamente da BlackRock também, né? É o iShares. Então a gente vê que também tem alguns da MicroStrategy nas 20 primeiras posições, mas a gente sabe que a MicroStrategy só se tornou essa ação negociada da forma como é hoje em dia, com essa performance boa que tem hoje em dia, justamente por causa da exposição em BTC e pelo fato deles serem o maior detentor corporativo de Bitcoin. Então muitas empresas, muitos fundos compram ação da Strategy, antiga MicroStrategy, com o objetivo de conseguir se expor indiretamente em BTC. É uma estratégia muito interessante e a gente vê que, de fato, o mercado financeiro tradicional está olhando com cada vez mais carinho, cada vez mais atenção e colocando cada vez mais dinheiro
no mercado cripto. E é claro que isso ajuda muito a valorização de todo o universo das criptomoedas como um todo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil. A Lick, a empresa de RWA, Real World Assets, anunciou uma parceria com a Foxbit, que é uma das exchanges mais antigas do Brasil, já foi uma das maiores da América Latina e que hoje em dia possui aproximadamente 1,5 milhão de clientes. A Lick fechou essa parceria com a Foxbit e agora todos os ativos de créditos tokenizados pela infraestrutura da Lick passam a ser distribuídos também para a base de 1,5 milhão de clientes da Foxbit. O Daniel Coquier, inclusive, CEO da Lick, deu uma declaração lá para o Cointelegraph sobre isso. Abre aspas. Esta parceria é mais um passo concreto na construção de uma nova infraestrutura para emissão e distribuição de ativos tokenizados no Brasil. Ao unirmos nossa tecnologia e expertise à capilaridade da Foxbit, ampliamos o acesso a investimentos inovadores e de alta qualidade para milhões de pessoas. Fecha aspas. Vale ressaltar que não falei, a Lick é uma das maiores, se não a maior, empresa de tokenização do Brasil. Não é nenhuma recomendação financeira, naturalmente, mas eu, Paulo Aragão, pessoa física, sou cliente da Lick, acho alguns tokens deles bastante interessantes e acho que vale a pena sim dar uma olhada. É claro que não possibilitam ganhos tão grandes quanto as criptomoedas, porque não é esse o objetivo, mas possibilita uma entrada a partir de R$25 em mercados que antes você precisava ter milhões para conseguir entrar. Antecipação de recebível é um mercado que movimenta milhões desde sempre e que graças à tokenização você consegue se expor a esse mercado também a partir de R$25. É muito legal. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Vocês já sabem, like no episódio, compartilhe esse episódio no seu grupo de Telegram, compartilhe esse episódio no seu grupo de WhatsApp, isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Se inscreve no canal se você está vendo pelo YouTube, está escutando a gente por algum stream de música, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas pra gente no rating, que isso ajuda muito a gente, ajuda muito mesmo o nosso trabalho. É só isso que a gente pede pra você. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua colaboração e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!